Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e nós estamos aqui na nossa 22ª aula do nosso canal Química com Gigo. E hoje nós vamos falar de um assunto que muitos alunos têm dificuldade, que é o bendito do cálculo estequiométrico, conhecido vulgarmente por cálculo esquisitométrico. Então, nós vamos ver um assunto dentro do cálculo estequiométrico, que é a parte do reagente em excesso. Tá bom? Pessoal, não esquece aí no final de colocar para nós o famoso joinha e também não esqueça de se inscrever apertando o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova. Tá legal? Então vamos lá, vamos ver o bendito cálculo estequiométrico. Muito bem. Para a gente poder trabalhar com o cálculo estequiométrico, aqui precisa ser lembrado de alguns pré-requisitos, né? Nós precisamos saber muito bem a parte de teoria atômico-molecular, os conceitos de mol, massa molar, né? Precisamos saber trabalhar bem com reações, sejam elas orgânicas ou inorgânicas, porque o cálculo estequiométrico pode aparecer nas duas, saber fazer bem um balanceamento de reação, tá? Porque senão aí realmente o cálculo estequiométrico fica muito difícil. Tá legal? Então nós vamos ver a parte de reagente em excesso. É um assunto, é um tópico dentro da parte do cálculo estequiométrico. Tudo bem? Eu vou fazer isso através de um exemplo. Eu acho que fica mais claro para vocês. E eu vou fazer um detalhe ainda. Eu vou aproveitar dentro desse exemplo e vou trabalhar ele com a parte de soluções. Tá joia? Que é o que acontece na maioria das questões em prova. Então, observe o que ele falou ali para nós. Nós temos em um laboratório 4 beckers rotulados de A até D com 10 ml. O que é isso, William? Ele está me dando o volume da solução de cada becker. Tá bom? De diferentes soluções aquosas incolores, conforme a tabela a seguir. Então, ele deu. No becker A, nós temos o hidróxido de cálcio. No B, o ácido clorídrico. No C, o ácido nítrico. E no D, o carbonato de sódio. Agora, veja o que ele quer. Sabendo que a concentração de todas as soluções é a mesma, igual a 0,1 mol por litro, William, o que ele me deu? Ele me deu a molaridade, certo? Então, ele me deu a concentração da solução. Nós temos uma aula aí a respeito de concentrações. Se você tiver dificuldade, dá uma olhadinha lá atrás, tá bom? E temos a concentração molar, temos o volume, e ele pergunta, calcule a quantidade de matéria. William, o que é quantidade de matéria? É número de mols. Ele quer o número de mols do reagente, atenção para a palavra, que ficou sem reagir. Ele quer justamente a quantidade de reagente em excesso. Ao adicionarmos todo o conteúdo do becker A no becker B. Então, nós vamos colocar o A e o B juntos. Bom, antes de colocá-los juntos, vamos ver quanto que você está pegando de cada um. Lembrando que nos 2 beckers nós temos exatamente a mesma quantidade, porque nós temos a mesma concentração e o mesmo volume. Então, vamos jogar aqui a fórmula da molaridade. Então, nós sabemos que molaridade é número de mols pelo volume. Ele me deu a molaridade, que é 0,1. Cuidado que o volume está em mililitros, tem que converter ele para litro. Então, 10 ml dividido por 1000 dá 0,01 litro. Eu vou passar esse termo para lá multiplicando. Vamos trabalhar com potência de 10. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2 vai dar um número de mols de 1 vezes 10 a menos 3 mols. Muito bem. O que é isso que você descobriu? Quantos mols tem de cada uma das substâncias que estão em cada um dos beckers? Então, de hidróxido de cálcio e de ácido clorídrico, nós temos cada um deles 1 vezes 10 a menos 3 mol. Próximo passo, nós temos que montar a reaçãozinha.
Porque o cálculo estequiométrico se baseia num processo através de uma reação, seja ela orgânica, seja ela inorgânica, tá bom? Então, ele deu ali para nós o hidróxido de cálcio, que vai reagir com ácido clorídrico. Diga para mim o que dá ácido mais base. Produz um sal mais água. Então, nós vamos ter ali o cloreto de cálcio mais água. Certo? Agora, o que eu preciso fazer em toda a reação? Balanceamento. Veja que eu tenho um cálcio, mas aqui eu tenho 2 cloros e aqui só tem 1. Então, vou pegar primeiro e multiplicar por 2. Fiquei com 2 mais 2, 4 hidrogênios. Aqui só tem 2, ó. Então, multiplico por 2. Pronto. Minha reaçãozinha está balanceada. Veja que o número de oxigênios é 2 e aqui também o número de oxigênios é 2. Então, ela está balanceada. Tá bom? Agora, o que significa o cálculo estequiométrico? Uma regrinha de 3. Uma proporção entre eles. Normalmente, nas regrinhas de 3, a gente tem uma dúvida. Isto é, um dos termos da regrinha de 3 é justamente o que eu quero achar. Neste primeiro momento, não. Por quê? Porque eu já sei que a proporção entre eles é de 1 para 2 mols. E você sabe quantos mols você jogou de cada uma das substâncias. Então, a primeira regrinha de 3 que nós vamos fazer, ela não tem incógnita. Veja, a proporção entre eles é de 1 para 2. Se você tem 1 vezes 10 a menos 3 desse, eu também tenho 1 vezes 10 a menos 3 desse, pelos dados do problema. William, precisa ser só em mol? Não. Poderia ser, tenho aqui 50 gramas do hidróxido de cálcio e 20 gramas do ácido clorídrico. O que você jogaria na linha de cima? A massa, em gramas. Eu tenho aqui embaixo 6 moléculas, aqui 70 moléculas. O que você jogaria na linha de cima? As proporções entre moléculas. Tá bom? Então, você vai aplicar na primeira linha a teoria atômico-molecular na mesma unidade que está na linha de baixo. Nas mesmas maneiras que foram fornecidos o dado do problema. Tá certo? Então, veja que nesse caso não há incógnita. Você tem o dado do problema e você tem na linha de cima as proporções que ele me forneceu. Agora, como é que eu vou descobrir quem está em excesso? Você vai multiplicar cruzado. Então, 2 vezes 1 vezes 10 a menos 3 deu 2 vezes 10 a menos 3. Mesma coisa o outro. 1 vezes 1 vezes 10 a menos 3 dá 1 vezes 10 a menos 3. William, eu fiz um exercício que esses dois números aqui deram iguais. Não tem ninguém em excesso. Certo? Ele fez de propósito. Ele colocou as quantidades justamente para que você conferisse primeiro, antes de fazer realmente o cálculo estequiométrico. Tá bom? Então, veja que aqui, ó, os valores deram diferentes, mas se eles derem iguais, significa que não tem excesso. Não sobra ninguém. A sua resposta nesse exercício seria 0. Tá? Mas aqui, o lado que deu maior significa que ele está em excesso. Quem está em excesso, William? O hidróxido de cálcio. Já o ácido clorídrico está correto. E o que vai acontecer? Vai acontecer que, num determinado momento, durante a reação, o ácido clorídrico vai acabar. E a reação para. Certo? Então, ele estabelece o limite. Por isso que ele é chamado de reagente limitante. Tá claro? Então, do lado que der o maior valor, significa que automaticamente ele está em excesso. Do lado que der o menor, significa que ele é o reagente limitante. Isto é, a hora que ele acabar, a reação para, porque eu não tenho mais essa substância para reagir com o hidróxido de cálcio. Tá bom? Mas não foi essa a pergunta do problema. Ele quer saber quanto que sobra. Como é que eu vou saber quanto que sobra? Bom, você já sabe quanto que você jogou. Eu preciso descobrir quanto que eu deveria ter jogado. Então, o que você vai fazer? No lugar onde está o reagente em excesso, você vai trocar por uma variável X.
Então, agora é que vai aparecer realmente a famosa regrinha de 3, tá bom? Então, nós vamos voltar aqui com a reaçãozinha e no lugar onde ele estava em excesso, eu vou jogar uma variável x. O que é esta variável x? É quanto que você deveria ter jogado. Tá bom? Então, aonde fica a variável x é exatamente quanto que você deveria ter jogado. Então, agora, fazendo a regrinha de 3, é só multiplicar cruzado, né, gente? Nós vamos achar um x de 0,5 vezes 10 a menos 3. O que é isso? Isso é o que você tinha que ter jogado. Você jogou meio vezes 10 a menos 3? Não. Você jogou 1 vezes 10 a menos 3. Então, se você jogou 1 vezes 10 a menos 3 e você vai reagir meio vezes 10 a menos 3, quer dizer que vai sobrar meio vezes 10 a menos 3. Então, você pega o que você tinha jogado, menos o que você deveria ter jogado, você tem exatamente quanto que sobra. Olha lá. Então, quer dizer que lá dentro do recipiente vai sobrar meio vezes 10 a menos 3. Pessoal, não esquece, toda vez que você tem essas grandezas representadas com potência de 10, de você deixar com notação científica, tá bom? Então, o ideal é você trazer essa vírgula para cá, ó. Então, eu vou virar 5 vezes 10 a menos 4. O que eu fiz de meio para 5? Eu aumentei. Então, a minha potência de 10 tem que diminuir, tá bom? Então, eu consigo passar, olha, para ele, para notação científica, um número significativo antes da vírgula, que não seja o zero, e mais a correspondente potência de 10. Então, quer dizer que nas alternativas estaria 5 vezes 10 a menos 4. Tá bom? Então, esse mesmo raciocínio você pode fazer caso o problema seja dado em massa, em mol, em moléculas, em volumes, tá? O raciocínio é exatamente o mesmo. É primeiro montar a regrinha de 3 sem variável x, exclusivamente com os dados do problema, multiplicar cruzado, verificar se não tem ninguém em excesso, ou se tem, e aí sim, em cima dele, fazer o cálculo. Tá bom? Outra coisa que também pode acontecer nos problemas é que, geralmente, uma vez descoberto quem está em excesso, ele quer alguma coisa relacionada aos produtos. Então, qual substância nós utilizaríamos para fazer a regrinha de 3? O limitante. Então, no caso, eu usaria o ácido clorídrico. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar na aula de hoje para vocês no nosso canal. Tá bom? Eu espero ter ajudado um pouquinho. Está aí a nossa aula de hoje sobre reagente em excesso dentro do cálculo estequiométrico. Tá? Pessoal, se você curtiu, por favor, coloca aí embaixo para nós o nosso famoso joinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal apertando o sininho. E também não esqueça de indicar um amigo, um parente que às vezes tem dificuldades em química. O canal é justamente para ajudar. Tá legal? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Um abraço.